Olá, pessoal! Sabe aquela sensação de estar perdido no meio de um monte de prazo confuso, sem saber o que é prioridade? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta super poderosa para acabar com isso, o SLA, ou Acordo de Nível de Serviço. Vamos juntos ver como ele transforma esse caos todo em uma operação, totalmente sob controle. Pois é, essa frase aí ela pega bem no ponto, né? Ninguém gosta de promessas quebradas. Isso gera desconfiança, frustra todo mundo. Tanto quem está esperando o serviço, quanto a gente que está entregando. É exatamente para quebrar esse ciclo que o SLA existe. Ele traz clareza e, mais importante, confiança para todo mundo. Então, o nosso papo hoje vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no cenário sem regras para entender bem a origem do problema. Depois, vamos definir de um jeito fácil o que é um SLA. Aí, partimos para a prática. Como estruturar como a tecnologia nos ajuda nisso e, por fim, qual é o resultado de tudo isso? Uma operação controlada de verdade. Para a gente entender de verdade o valor de um SLA, primeiro a gente precisa olhar para o abismo, sabe? Uma operação sem nenhuma regra. Imagina só, um lugar onde tudo é para ontem, as prioridades mudam a cada 5 minutos e a equipe vive naquele modo apagando incêndio o tempo todo. Esse é o cenário do caos. Olha só que diferença gritante aqui nesse slide. De um lado, é o caos total. Um furacão de demandas, estresse lá em cima, resultado imprevisível. Do outro, a clareza. Um caminho bem definido, onde a equipe sabe o que fazer e o cliente sabe exatamente o que esperar. A mudança não é só na operação, sabe? É uma mudança de mentalidade. A gente para de só sobreviver e começa a trabalhar com estratégia. Tá, mas e aí? Como é que a gente sai desse caos e assume o controle? A resposta está em definir as regras do jogo. E essas regras têm nome: SLA. A grande sacada é essa aqui. Um SLA pega aquelas promessas que ficam no ar e transforma em compromissos que a gente pode medir. É como se fosse um pacto, um combinado claro que alinha as expectativas de todo mundo. Assim, todo mundo fala a mesma língua. Na prática, o que o SLA faz? Ele responde umas perguntas bem básicas, mas que fazem toda a diferença. O que, quando, como e quem. Definindo o tempo, a prioridade, os critérios e quem faz o quê, a gente elimina qualquer dúvida. Acaba aquela história de, eu achei que era para fazer de outro jeito. Beleza. A teoria é bonita, né? Mas e na prática? Como é que a gente faz isso virar realidade no dia a dia? É o que vamos ver agora. Pensa nisso como um mapa para a gente montar nosso próprio SLA. Para colocar um SLA para rodar, a gente segue basicamente 4 passos. Primeiro, a gente prioriza, porque nem tudo pode ser urgente. A gente classifica as tarefas pelo impacto real que elas têm. Segundo, a gente define prazos claros para cada tipo de prioridade. Terceiro, a gente padroniza, cria um jeito único de trabalhar para garantir que tudo saia sempre com a mesma qualidade. E por último, e super importante, a gente monitora o tempo todo para ter certeza de que o combinado está sendo cumprido. Para a coisa ficar bem clara, vamos ver uns exemplos do dia a dia. Pensa assim, uma falha que para a operação inteira de um cliente. Isso é urgente, tem que resolver em 1 hora, no máximo. Agora, uma dúvida sobre como usar uma função do sistema. É importante, mas tem uma prioridade média, pode ser resolvida em algumas horas. E um pedido de um relatório novo, que não afeta o trabalho atual, prioridade baixa, dá para planejar com mais calma. É assim que a gente foca a energia onde realmente precisa. Agora, para pensar. Tentar controlar tudo isso na mão, com planilha, com e-mail, é pedir para dar errado, né? Confiar na memória da gente é uma cilada. É aí que a tecnologia entra como nossa grande aliada, porque ela automatiza as regras e deixa a gente focar no que importa, a solução. O problema de fazer tudo na mão é que simplesmente não funciona quando o volume cresce. O que dá certo com 10 chamados por dia vira um pesadelo com 100. Um simples esquecimento pode virar uma crise enorme. A verdade é que o processo não pode depender do esforço heróico de uma pessoa só. É por isso que a gente usa sistemas integrados. Pensa neles como um copiloto inteligente para nossa operação. Eles ficam de olho nos prazos, organizam as prioridades e, o melhor, avisam a gente antes de um prazo estourar. Isso libera a equipe para fazer o que a gente faz de melhor, resolver os problemas, em vez de ficar só organizando fila de tarefa. E quando a gente junta um processo bem amarradinho com a tecnologia certa, aí a mágica acontece. A gente deixa de ser reativo para ser uma operação proativa. Mas o que isso quer dizer na prática? Essa é a grande virada de chave. A gente para de viver apagando incêndio e passa a ter o controle total da operação. Em vez de sermos controlados pelas demandas que chegam, nós ditamos o ritmo do trabalho. Isso muda tudo.
E os resultados, elas são muito claros. Uma coisa vai puxando a outra. Com as tarefas bem distribuídas, a produtividade aumenta. Se a produtividade aumenta, os atrasos diminuem. E com tudo isso acontecendo, a equipe finalmente assume o controle da operação. O ambiente de trabalho melhora e, claro, a percepção do cliente também. No fim das contas, a reflexão é essa aqui. Ter um SLA não é sobre criar pressão para cumprir prazo. É sobre nos dar poder através do controle. É a ferramenta que nos coloca no comando da nossa entrega. Então a pergunta que fica não é só se os prazos estão em dia, mas sim, a nossa operação está de verdade no controle?